Olá, começamos muito bem mais um episódio do Revista da Tarde juntinho com você. Nesta semana estamos trazendo um assunto bem interessante que é as emoções e as finanças. Como gerenciar tudo isso? E é claro que para falar sobre esse assunto nós convidamos uma especialista no assunto. É a doutora Ana Paula Porcino Pellens, ela que é psicóloga e também especialista na área das finanças. Acompanhe o nosso bate-papo aqui e se você perdeu algum episódio, pode também acompanhar a gente lá no canal do YouTube Rede Super Curitiba. Ana, que alegria estar com você mais uma vez, depois de uma conversa muito interessante, vários dias aí contigo, onde você nos ensinou bastante e também trouxemos aqui a nossa querida, a Kelly Hirata, que é empresária, amiga sua e caminham juntas aí, né, as duas, uma agregando na vida da outra, e eu creio que todo mundo está amando tudo isso, porque nós estamos aprendendo demais aqui com vocês, é uma troca muito maravilhosa. Agora, Ana, eu queria te perguntar o seguinte, como a gente pode melhorar a nossa relação com o dinheiro? Quais são as estratégias que nós podemos trazer aqui para quem está nos acompanhando para realmente aprimorar essa relação com as finanças, com o nosso dinheiro? Primeiramente, precisamos conscientizar que é necessário ajuda. Tudo aquilo que está em descontrole é importante rever. Então, após essa conscientização, eu vou realizar algumas atividades que vão auxiliar. Um exemplo, né? Quando você se conscientiza, se a relação emoções e finanças geraram dores, culpa, reveja isso. Reveja esses sentimentos que estão sendo tóxicos, porque isso pode impedir o processo de uma nova caminhada. Então, permita-se o novo, se perdoe do passado e se permita para o novo. E isso vai gerar o quê? Um novo posicionamento. Muito bom. E começar a escrever uma nova história, um novo posicionamento, mas como alinhar tudo isso para recomeçar? E aí, quando vem essa questão do posicionamento, o que eu vou fazer? Então, eu gosto muito da ideia de fazer um mapeamento com a Kelly hoje, com a Kelly estava aqui, nós estamos indo em empresas, né, e somando com essa ação. Um mapeamento onde que a gente identifica o que é nocivo, o que não é, para um novo alinhar. E numa pessoa física, um mapeamento, sim, de quais são os pensamentos, crenças, e mudar, então, isso. É nocivo, então eu vou para uma nova atitude. Escrever o que quando você vai comprar, qual a influência da emoção, que é um diário, pode ser útil, sim. Agora, tem pessoas que gostam de escrever e outras não. Lembrando que um novo hábito, ele tem um período. Os 21 dias de autossabotagem ocorrem, né? Porém, segundo a Carolina Lift, que é uma das maiores para mim, neurocientista, mostra que um novo hábito leva até 63 dias. Então, a escrita é um caminho, sim, que pode ajudar, porque depois aquilo se torna automático para a sua vida. É um diário para verificar porquê, um planejamento. Um planejamento é interessante essa questão do planejamento, porque o planejamento ele envolve do aspecto emocional e financeiro. Como assim? Porque se você começa a identificar, digamos, se você definir, eu quero organizar as finanças, eu quero viajar, quais são os seus sonhos, né? No seu planejamento, você tem que colocar sonhos, metas, porque todo ser humano é merecedor. E nós podemos desfrutar das pequenas alegrias a cada dia. Então, dentro desse planejamento, vai envolver as suas emoções, porque há momentos que você estará conseguindo e outras não. Então, dentro desse planejamento das suas metas financeiras, lembre-se sempre de cuidar das suas emoções. Então, aprender a olhar para isso. Muito bom. Um outro ponto em finanças é que muitas pessoas têm dificuldades de olhar para as planilhas. Planilha, como eu já ouvi muito, Ana, é horrível, eu não consigo. Eu não gosto. Não dou conta, Ana. Sabe,
vejam só, né? Em 2022 eu fiz o meu primeiro curso, em 2024 eu estava me formando, né? Aquele certificado em gestora financeira, e agora eu faço uma pós-graduação. Eu falei, uau, Deus. Uau! E o que eu tô falando isso? Antes, a Ana tinha dificuldade de olhar para planilha, olhar dados, mas quando você começa a escrever e verificar, você consegue, numa planilha, ter um planejamento do agora como o futuro. O que é que você está gastando mais ou não. Mas, para auxiliar, uma das coisas que eu aprendi nas minhas mentorias de finanças é o WhatsApp da riqueza. Olha, explica pra gente como é que funciona esse WhatsApp da riqueza. É isso que eu entendi? É chamado assim, cada um pode dar outro nome, termo, mas a ideia da riqueza, porque é a riqueza do conhecimento, é a riqueza do posicionamento em prol de uma saúde também. Então, porque o WhatsApp tá ali, ó, o telefone. Tá na mão, tá tudo na mão. Então, você anotar ali o que você está comprando, e você pode até acrescentar que sentimentos que isso envolve. Então, para cada dia, você fazendo essa ação. Porque quando você está olhando e anotando, você consegue identificar. Opa, eu estou no alinhamento ou já está saindo do meu planejamento financeiro. Uhum. Então, seria ter ali, fazer um grupinho para mim, né? Para mim mesma. Eu tenho isso. Eu tenho. Não é o da riqueza ainda, mas olha, eu gostei da ideia, vou começar. O WhatsApp da riqueza. Então, tem ali o seu WhatsApp só para você. Você envia a mensagem para você, certo? E agora, então, sobre essas questões das finanças. Isso, daí você vai anotando. Comprei isso, comprei aquilo, gastei X valor, identificando a emoção. Porque daí no final do dia, você pode até indo já somando. Hoje foi gasto X valor. Legal. Não precisa abrir planilha nenhuma, tá tudo ali na sua mão. E é interessante porque o WhatsApp é algo que você está a cada pouco dando uma espiadinha, uma olhada para responder alguém ou para mandar uma mensagem. Então, está prático ali. Mas aqui tem uma coisa bem importante. Depois você pode pegar esses dados e colocar no computador, né? Com calma, com organização. No final do mês, que isso vai te auxiliar. Mas é uma questão de proteção, é muito importante você ter segurança do teu aparelho. Sim, claro. Colocar a senha. Os dois fatores. Eu esqueci o nome quando a gente coloca. Do facial? O facial. São ações que protejam. E como família, também é uma ideia. Porque muitas vezes a falta de comunicação do casal pode se influenciar no aumento da desordem financeira. Porque o homem está indo pensando de um jeito. Ele não comunica para a mulher, olha, nossas finanças é isso, aquilo, aquele outro. E isso, Ana, pode gerar um problema grave, inclusive até uma separação. Então, uma das coisas, pequenas atitudes transformam as nossas vidas. Eu falo muito disso nas minhas redes sociais, nos vídeos, porque pequenas atitudes, a comunicação, a mulher também precisa saber e o homem também. Então, se tem no WhatsApp da riqueza, você também pode auxiliar. Uma das coisas muito importantes, a gente precisa blindar, que é uma prevenção, a nossa mente. Como a gente falou, autocuidado, entender se o pensamento é real ou não, que possibilidades, toda ação, ou melhor, toda situação, ela tem seus pontos positivos e negativos, mas sempre tem uma possibilidade ou mais. Sim. Então, blindar a mente é importante, mas falando do aspecto financeiro, e eu deixo esse alerta, é muito importante blindar com algumas coisas básicas. Como assim, Ana? Você ter um seguro de vida, é uma blindagem em relação ao futuro. Sim. Se você tiver um convênio médico, nosso país tem um acesso muito importante. Outros países nem sempre têm. Verdade. E é importante isso que você traz e já me lembra sobre a nossa autorresponsabilidade. A gente precisa ser responsável, não só pelas nossas ações, a nossa vida. Por exemplo, se eu tenho um carro,
Por que não? Não vou fazer um seguro. É claro que pode ser difícil às vezes, pode onerar um pouquinho, mas eu vou estar blindando de certa forma, não vou proteger totalmente, mas é algo que pode me trazer uma segurança também, no caso de um acidente, né? Um seguro de vida, como você falou. Então a autorresponsabilidade entra aí também como algo para a gente se pensar. E a mentalidade precisa ser mudada. Ah, eu não estou usando, não dá. Eu conheço pessoas que, não vou pagar e perder o carro assim, ó. No momento, tá todo mundo. Então pode ser uma prevenção, sim. Até mesmo para pessoas que já alugaram carro, é importante sim fazer um seguro, porque você não sabe. Outra coisa, gente, seguro viagem. Muito importante. Gente, olha isso, lembrei agora de um exemplo meu. E seguro viagem tem de R$10. Então, às vezes, a mentalidade é necessária ser mudada, a blindagem das emoções, no sentido de aprender a lidar com os pensamentos, porque os pensamentos podem causar crenças limitantes, aumento de avergonhadores e paralisar coisas, sonhos. Entendi. Por exemplo, deixa eu ver se eu entendi realmente aqui, ó. Vamos ver aqui a lição de casa aqui, a tarefa aqui, ao vivo aqui, né? Por exemplo, eu não quero pagar lá R$100 no seguro viagem, mas aí de repente fica-se doente nessa viagem, tá no navio, vou dar um exemplo aqui de um navio, fica doente dentro do navio, e aí? Vai pagar caríssimo uma consulta, um tratamento, porque vai pagar tudo em dólar, certo? E isso vai custar muito, muito mais caro. Saiu até uma reportagem, não sei se você chegou a ver, Ana, de uma pessoa que ganhou uma viagem de navio, tá? Me veio agora esse exemplo. Ela ganhou uma viagem de navio, só que essa pessoa ficou doente. Pegou, não sei se foi uma gripe, o que foi, e complicou. E ela precisou ser cuidada por um médico, é lógico. Precisou ser tratada. Ficou tão caro o tratamento dela, não me lembro quantos $1.000 ela teve que pagar para esse médico, esse tratamento, na verdade, que ela fez dentro do navio, que o que ela iria pagar na viagem que ela havia ganho, não chegou nem perto do que ela gastou nessa viagem. Porque talvez essa pessoa não fez um seguro. Então, penso eu. E talvez ela nem sabia. Nem sabia. Vejam só, gente, já aconteceu de eu ir para uma viagem e a minha mala estragou lá, e não foi minha culpa. Porque eu tinha seguro, acho que a gente pagou, era 10, 15. O seu cartão de crédito pode, se você sabe utilizar, entendendo quais são os benefícios dos seus cartões, às vezes você tem um benefício do seguro. Viagem você não precisa. O dinheiro voltar para você, que é uma maneira inteligente, que são tem alguns casos que também são maneiras inteligentes de cashback. E nessa viagem que eu fui, eu avisei e ganhei uma nova mala. Eu adquiri uma nova mala, fruto daquele seguro. Então, às vezes, é a falta de informação. Então, aprender a blindar as emoções e as finanças é você aprender pequenas atitudes das quais podem desenvolver no aspecto de mais saúde e controle até mesmo. Então eu dei a dica do controle ali. Outra coisa, o diário da gratidão, porque você pode. A gratidão é um princípio que abre, não coisas. É um exemplo que eu vejo que é outra coisa que é muito importante, que eu não posso deixar de falar. É uma blindagem em relação ao futuro, INSS. Olha só, o INSS. Independente, você pode fazer sim a previdência privada, e é importante, tem meios, mas pense, o INSS, tem até uma advogada que, olha, recomendo ela aqui fazendo, ela é sensacional. O que acontece? O INSS não é apenas para o futuro. Pode, se você passou o básico, o mínimo, pode ajudar em prevenção. Um exemplo, aquelas enchentes que ocorreram lá no Rio Grande do Sul. Algumas pessoas, pelo fato de ter o INSS, teve auxílio, que estava dentro do direito. Então, é importante que tenha alguns benefícios, que não é somente em relação ao futuro, aposentadoria. E às vezes a gente tem muito preconceitos
e deixa de utilizar pequenas atitudes. Você precisa sim pensar no planejamento em relação ao futuro, e você pode ter reserva. Outra coisa importante é a reserva da paz. E isso para as empresas é open bar, né? Uhum. Mas no dia a dia, a gente também pensar sobre a questão da emergência. E quero finalizar esse assunto dizendo que algumas empresas, algumas pessoas perderam muitas coisas no meio da pandemia. E lembrei agora de um dado, de um livro muito antigo, que falava assim que somente 4% da população está pronta para uma crise financeira, porque existe um mapeamento dos ciclos que geralmente ocorrem crises financeiras no mundo. Uhum. E esse dado informa que somente 4%, eu quero dizer o quê? E só essas 4%, elas conseguem também crescer e prosperar. Entretanto, 96% elas acabam morrendo financeiramente, percas ocorrem, e às vezes é porque não tem a reserva da paz. E às vezes, gente, é um passo. Eu conheço pessoas que estão pensando muito lá. Eu tenho que separar 100, 500, 200, 500, 1000. Às vezes é começar com a pequena atitude. Se no teu orçamento você pode começar com 10, com 5, comece, porque isso vai gerando o quê? Um ato de consciência e posicionamento. Uhum. E com isso você vai conseguir aumentar, claro, alinhando essa reserva numa modalidade de investimento adequada. Muito bom, muito bom. Quanta coisa aprendemos hoje aqui com você, Ana. Ai, que pena, o nosso tempo terminou, mas eu tenho certeza que o pessoal aí está anotando as dicas, tudo que vocês trouxeram aqui para a gente nessa semana, para agregar aí em nossas vidas, tanto na nossa vida pessoal, como eu sempre falo aqui, quanto na vida profissional. Afinal de contas, todas as áreas da nossa vida precisam estar em equilíbrio, e é possível. É possível, não é mesmo? Mas às vezes a gente precisa de alguém, de uma pessoa, de um especialista, de um consultor. Deus usa pessoas para ajudar pessoas. Não é verdade, Ana? Então é importante aí, quem não sabe ainda precisa aprender com quem sabe, certo? Sim. E procurar ajuda aí, talvez, de um psicólogo, de um gestor financeiro como você, né? Uma consultora financeira. Vamos deixar os seus contatos. Ana, é um prazer somar em vidas, e hoje uma das metas que eu tenho falado muito, auxiliar vidas a aprender a lidar com suas emoções para ter mais hábitos, mais saudáveis, inclusive nas finanças, para um futuro melhor, né? Futuro e o aqui e agora. E vocês podem entrar em contato comigo através das minhas redes sociais. É só o meu nome que deve estar aqui, Ana Paula Porcino Pellens, é o meu Instagram. E vocês podem falar, eu posso somar com a avaliação diagnóstica ou até mesmo com a mentoria, que logo aqui na próxima semana já inicia um novo grupo onde que nós vamos trabalhar justamente isso, emoções e finanças. E assim como esse grupo surgiu fruto dessa minha vivência e tem assim já abençoado vidas, e a intenção é abençoar mais e mais vidas a conquistarem mais saúde de dentro para fora. Amém. E com certeza Deus tem te abençoado aí também para que você possa continuar abençoando mais vidas. E eu vejo que você traz muito forte também essa questão da fé, da vida cristã, aí para dar o norte também em tudo isso que você tem se proposto a fazer. Eu acredito muito que é necessário a gente entender o nosso propósito e estar alinhado com aquilo, com os seus valores e princípios. Amém. Obrigada mais uma vez, Ana. Deus te abençoe grandemente. Obrigada. E você que esteve conosco, gostou aí do nosso bate-papo? Eu tenho certeza que sim. Olha, eu aprendi bastante. E como é bom quando a gente pode ainda melhorar. Como é bom quando a gente pode recomeçar. Então eu convido você, se você está aí com dificuldade financeira, você pode recomeçar. Quantas dicas você pôde aprender hoje aqui no Revista da Tarde? Coloque em prática, pelo menos um pouquinho. Como a doutora Ana falou,
Começa aos poucos, um passo de cada vez e vai dar tudo certo. E eu desejo a você aí que Deus abençoe grandemente você, os seus negócios, a sua família. Deixo meu abraço carinhoso para você e acompanhe todos os nossos episódios aqui na Rede Super Curitiba, através da televisão, é claro, e também através do nosso canal do YouTube, Rede Super Curitiba. Deus o abençoe grandemente. Em um mundo onde cada segundo conta, a Ótica Disque Óculos chega até você trazendo a experiência de visão perfeita diretamente para sua porta. Ótica Disque Óculos, sua ótica o tempo todo.